Bom, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar então sobre o Espírito Santo em nós, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente começar a falar sobre o Espírito Santo em nós. Então, no primeiro dia nós falamos do Espírito Santo dentro da Trindade, né? A relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho no seio trinitário, tá? Depois nós falamos do Espírito Santo em Jesus e na igreja, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo em nós. A aula de hoje, ela é muito importante porque ela é a introdução para a aula da semana que vem, quando nós falaremos dos dons do Espírito Santo. Então nós começamos a falar do Espírito Santo em nós hoje, e depois nós vamos, a semana que vem, falar dos dons do Espírito Santo, e por último, vamos falar semana que vem dos dons infusos, e depois nós vamos falar sobre também as virtudes e sobre os dons efusos, tá? Claro que isso tudo brevemente, porque é bastante assunto e não vai dar para a gente se aprofundar muito, mas eu vou indicar alguns materiais, alguma literatura para que você possa ler e se aprofundar também, tá? Deixa eu colocar aqui os slides. Aqui. Bom, então esse aqui é o nosso tema, o Espírito Santo em nós, né? São Tomás de Aquino escreve essa oração, né? Espírito Santo, Deus de amor, concede-me a inteligência que te conheça, a angústia que te procure, a sabedoria que te encontre, a vida que te agrade, a perseverança que, enfim, te possua. Amém. Olha que oração linda de São Tomás de Aquino, né? Então, pedindo ao Espírito Santo de Deus, Espírito que é o Deus de amor, a inteligência para que a gente conheça Ele, que é o que nós estamos buscando aqui nesse curso, a inteligência para que o Espírito Santo possa ser compreendido por cada um de nós, uma angústia, que também já movimentou os nossos corações para estarmos aqui, estamos de certa forma aqui buscando o Espírito, sabedoria para encontrarmos Ele, a vida para que a nossa, uma vida que agrade ao Espírito Santo, principalmente depois dessa formação, espero que a nossa vida agrade mais o Espírito Santo, e a perseverança para que, enfim, possamos ter o Espírito Santo como um grande amigo íntimo de cada um de nós. Bom, para a gente começar a falar do Espírito Santo em nós precisamos conhecer dois tipos de graça que são muito conhecidas no mundo da teologia e que são essenciais para que a gente consiga perceber como que o Espírito Santo atua em nós e a favor de cada um de nós. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que semana passada, e vimos o Espírito Santo agindo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que muitas ações do Espírito Santo na vida de Jesus também acontecem na nossa vida. Afinal de contas, o Senhor fez também questão de ser batizado pelo Espírito Santo, porque eu e você pudéssemos também valorizar isso e buscar realmente, lembrando que o Espírito Santo é que faz com que a nossa alma seja divinizada, né? É que o Espírito Santo é que nos concede a vida de Deus, nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso hoje. E aí, a primeira graça que nós vamos falar são duas graças. A graça atual ou habitual, aliás, desculpa, a graça atual ou a graça habitual, também conhecida como graça santificante, tá? Então, a graça atual é um dom que o Espírito oferece incansavelmente a todos os homens, ao contrário da graça santificante, possuída apenas por quem se encontra em estado de graça, né? A graça atual é um convite que Cristo dirige o tempo todo a todos os seres humanos, chamando-os ao arrependimento e à conversão, tá? E aí eu quero colocar hoje para vocês dois vídeos. Vamos assistir o primeiro agora, do Padre Paulo Ricardo, onde ele brilhantemente vai apresentar para nós a graça atual, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês.
Anotem aí os pontos que ele for falando, para caso vocês não compreendam algum, assim que acabar o vídeo a gente tirar as dúvidas, tá bom? Não tá passando para mim ou para todo mundo? Não tá passando para vocês, gente? Gente, não tá Aqui também passando, não. Não tá. Não tá, então tô como... passando, não. Não, então como é que eu... É que tá compartilhado só a tela do PowerPoint. Acho Tá, que como é que eu vou pôr de novo então, gente? Desculpa, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Agora estão vendo? Agora sim. Sim. Agora sim. Pronto, agora só falta rodar. Calma aí que vai rodar, em nome de Jesus. Pode. Santo agora comece para vós, termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí na nossa aula de catecismo e falamos do Espírito Santo, queremos agora falar da graça. Né? Você se recorda que Jesus sobe aos céus para enviar o Espírito Santo, agora a humanidade glorificada de Jesus nos envia o Espírito Santo. Se você acha que não é assim que funciona, dá uma olhadinha lá na encíclica Mystici Corporis, de Papa Pio XII, onde ele fala claramente que ele, que é a cabeça do corpo místico de Cristo, Jesus ressuscitado, pensa constantemente em cada membro do seu corpo. E não somente isso, ele, de lá do céu, dá o Espírito Santo na medida que ele quer, nos momentos que ele quer. É realmente Jesus glorioso e ressuscitado que nos dá o Espírito Santo. Muito bem. Agora, como é que isto funciona na nossa vida? Nós vimos na aula passada que existem dois tipos de atuações de Deus na nossa vida. Um é a graça atual, outro é a graça santificante, também conhecida como graça habitual. Hoje nós vamos falar da graça atual. Primeiro vamos explicar, as palavras. Graça. Graça quer dizer o seguinte, quer dizer que é algo que não é da sua natureza, não pertence a você, que você não consegue merecer. Se Deus não fizer, não vai acontecer. É algo realmente que é uma graça de Deus. Você é um condenado ao inferno e Deus graciosamente quer fazer de você um cidadão do céu. Então, você há de convir que não tem dinheiro nesse mundo que pague isso daí. É graça. Então, a graça atual, Deus está oferecendo a todos os homens muitíssimas vezes durante a sua vida, várias vezes por dia. Nós vamos ver que, ao contrário da graça santificante, que nem todos têm, a graça santificante é só para aqueles que estão em estado de graça, ou seja, quem está na igreja, quem está realmente sem pecado mortal. Isso aí nós vamos ver noutra aula. Diferentemente da graça santificante, a graça atual está sendo oferecida a todos os homens sempre. Jesus, sim, Ele, nosso Senhor, está no coração de todo ser humano a todo momento oferecendo um convite, falando conosco o tempo todo. Mas a humanidade boboca não presta atenção. Mas Ele atua, Ele faz. E como é que Jesus atua? Como é que Deus faz? Jesus envia o Espírito Santo e o Espírito Santo quer agir na
inteligência e na vontade. Veja só, a nossa alma, né? Se você olhar para dentro de você, você não consegue ver sua alma. Você consegue ver ela atuando. Atuando onde? Na inteligência e na vontade. Se você vir a sua inteligência, por causa do pecado, nós estamos marcados por uma certa ignorância. Como é que deu uma travada aqui, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você sim, tranquilo. Deixa eu tentar pôr de novo aqui que para de funcionar o vídeo do Padre Paulo. Calma aí. Tá assistindo direto do site dele, é isso? É, Ah, tá. Acho que é o buffer, né, do upload do... vamos ver aqui. Pronto. Vou pôr aqui para vocês. Conhece as verdades profundas, mas Deus quer que a gente conheça. Porque somente conhecendo você vai amar. E aí você é chamado a amar, mas nós não temos força de vontade para amar. Nossa vontade é fraca. Mas Deus quer que você ame, né? Conhecendo, você vai poder amar. Então o que é que Deus faz? Deus vê a humanidade que anda nas trevas, na ignorância, afastada, longe de Deus, e Deus então ilumina a inteligência humana. É por isso que em Pentecostes o Espírito Santo, né, se manifestou em forma de fogo. As línguas de fogo quer dizer que o Espírito Santo ele atua na inteligência humana para nos tirar das trevas da ignorância. Uma vez que você vai conhecendo a vontade de Deus, você vai sentindo um convite para responder no amor. Você é movido. Bom, este movimento foi simbolizado em Pentecostes pelo vento. Então, a inteligência é iluminada, a vontade é convidada. É isto que faz o Espírito Santo. Esta é a graça atual. A graça atual é uma intervenção de Deus na vida da pessoa, onde Deus ilumina a inteligência e convida a vontade. Ilumina a inteligência e a gente enxerga, nossa, como Ele me amou. Convida a vontade, eu quero amar de volta. É isso. Mas sem a ação de Deus a gente não consegue isso. Vamos ser mais específicos ainda. Estou sendo meio abstrato. A gente precisa pôr o pé no chão. Vamos lá. Como é que Deus intervém? Então vamos pensar em pessoas afastadas de Deus. Como é que eu vou fazer? Deus fala primeiro aqui fora. Por quê?
Porque somente em acontecimentos aqui fora é que Deus vai fazer com que você note que aí dentro do seu coração Ele está iluminando a sua inteligência e convidando a sua vontade. Porque esse toque da graça atual é um toque sutil, um toque suave, né? Dificilmente Deus faz violência com as pessoas. Pode acontecer, tem casos extraordinários como São Paulo no caminho de Damasco. Deus fez uma violência, o negócio ali foi, né, bem pesado. Mas geralmente não é assim. Geralmente Deus age iluminando a inteligência, convidando a vontade, é uma coisa bem suave. Só que o problema dos seres humanos é que nós estamos o tempo todo distraídos. Nós estamos distraídos vivendo num mundo, né, de fantasia, sei lá, distraído. Na minha fantasia, aquela menina vai me dar felicidade. O Espírito Santo está aqui, Jesus está mandando o Espírito Santo dizendo, eu sou tua felicidade, cara. E eu estou, a menina. Na minha fantasia, eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro, né? Quando eu tiver milhões de dólares. Quer dizer, o Espírito Santo está aqui te dizendo, Jesus envia o Espírito Santo, uma brisa suave, diz, cara, para com essa bobagem. E você está lá, fixado na fantasia de que o dinheiro vai resolver seu problema, que o prazer vai resolver seu problema, se você tiver sensações cerebrais agradáveis, etc e tal, sexo, droga, não sei o quê, eu vou ser feliz. Tudo isso é fantasia, bobagem. Então, para que as pessoas se convertam, muitas vezes Deus age tirando elas da fantasia. É a ação de Deus na desgraça. É interessante que para nos dar a graça, Deus permite uma desgraça. Você veja, por exemplo, né, que foi o caso de um Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola sonhava com as glórias de militar, né? Um balaço de canhão em Pamplona, ele sai aleijado, fica no hospital meses e meses a fio, entediado, porque não tinha, né, Netflix, ele pediu o que tinha naquela época, que era a televisãozinha com canal de filmezinhos religiosos. Você está entendendo que eu estou brincando, né? Ou seja, ele não tinha romances de cavalaria, os romances de cavalaria que ele gostava de passar o tempo, né, que era o Netflix da época, ele já leu tudo que tinha para ler, então começou a ler a vida dos santos. Aí Deus começou a falar no coração dele, através da vida dos santos, que é a pregação, né, que é a palavra. Essa palavra de Deus não precisa ser a Bíblia diretamente, às vezes é um pregador, às vezes é a vida de um santo, às vezes é um testemunho de uma pessoa. As coisas vão, a notícia chega lá. Mas veja como Deus age para a graça atual. Ele precisa primeiro amolecer o nosso coração de pedra. E para amolecer o coração de pedra, muitas vezes ele permite desgraças. Então, preste atenção na aula de catecismo que eu estou te ensinando. Eu estou dizendo para você que Jesus ressuscitado envia o Espírito Santo e dá a todos os seres humanos graças atuais. Essas graças atuais, elas se manifestam, no mais das vezes, em duas realidades, na desgraça e na pregação. A graça atual, ela age na desgraça, ela age na pregação da palavra. A desgraça, ela serve para quê? Para pôr os nossos pés, cravar os nossos pés no chão da realidade, porque a humanidade vive, né, fumando um baseado meio iludida, tá? A gente viaja na ilusão. E o que é que Deus faz? Quebra suas pernas. Quebra suas pernas na desgraça, está lá, Inácio de Loyola, no hospital, pronto. O super cavaleiro, desgraça. Aí vem em seguida
a pregação da palavra. Foi assim que aconteceu, né? Com Santo Inácio, e você pode pegar a vida de outros santos, outras pessoas, testemunhos numerosos a esse respeito não faltam. Só que nada disso é automático. Esse negócio aqui só funciona se você cooperar. A graça, ela opera, tá? A graça atual. Ela opera, mas ela só tem efeito se você coopera. Por quê? Porque Deus quer a nossa participação. Então, Ele opera e você coopera. Para isso daqui realmente acontecer, você tem que começar a prestar atenção nesses movimentos que estão dentro de você. Quando você, por exemplo, sei lá, um câncer na sua família, o desemprego, uma desilusão amorosa, aí você foi lá num grupo de oração, foi ouvir a pregação de um padre, foi assistir a vida de um santo, sei lá, alguma coisa fez você buscar a igreja. E aí, você começa a ouvir aquilo que você antes não ouvia. Você começa a prestar atenção naquilo que você antes não estava prestando atenção. E isso dá ocasião, você quebrado, você amolecido, como você tem ali aqueles selos, aqueles lacres, né? O selo de cera, o lacre, ele é amolecido. Lacre é aquela substância, aquela cera. Você precisa primeiro amolecer, você põe no fogo, é a desgraça. A pessoa, primeiro que estava dura, ela derrete. Aí depois ela recebe a palavra, que é o selo do Espírito Santo. Vai, pá, e molda a alma dela. Muda, modifica a alma dela. A pessoa começa a prestar atenção em Deus. Então você ouve lá uma pregação, nossa, primeiro ilumina a inteligência. Eu não tinha pensado nisso. Nossa, parece que está falando só para mim. Daqui a pouco, de tanto ouvir aquelas verdades, você começa a notar que você está sendo convidado a uma resposta. Eu preciso amar de volta. Antes, é uma notícia que ilumina. Daqui a pouco, não somente ilumina, aquece. Né? Vai movendo por dentro. E aí que acontece a conversão da pessoa. Para que a pessoa esteja plenamente convertida, aí depois ela precisa receber a graça santificante. Mas isso nós vamos ter que deixar para a próxima aula. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não sei se deu para vocês entenderem a questão da graça atual, acho que deu, que ele é bem sintético, até gasta um pouco mais de tempo para explicar, mas a graça atual, ela é a ação do Espírito Santo a todo momento nos convidando à conversão, através da pregação da palavra ou através da permissão de Deus, caso o nosso coração esteja enrijecido, permitindo que uma desgraça aconteça e, obviamente, que então, através da palavra e dessa permissão de Deus, vamos dizer assim, permissão é diferente de vontade. Deus não tem vontade que os seus filhos sofram, passem por desgraça, nada disso, mas ele sabe que alguns sofrimentos são inevitáveis para forjar o nosso caráter, né? Então, é isso. Quando a gente muitas vezes questiona se nós estamos ou não ouvindo a voz de Deus, e às vezes as pessoas dizem, eu não escuto a Deus. Provavelmente o problema está de fato em que a pessoa ou está distraída, ela sabe como Deus
se comunica, mas está distraída, como o Padre Paulo falou, ou então ela não sabe como Deus comunica. E aqui nós acabamos de ver que a principal comunicação de Deus para com seus filhos é através da palavra, é através das Sagradas Escrituras, é através da palavra transformada em conversão na vida dos santos. Então, como eu posso me relacionar com o Espírito Santo de Deus, com o Filho, com o Pai, com a Trindade, se eu não tenho intimidade com a palavra? Impossível. Impossível. Ah, Guilherme, mas eu gostaria de escutar Deus de uma maneira clara e objetiva. Essa é a palavra de Deus. Você precisa escutar através das Sagradas Escrituras. Né? Se eu e você estamos esperando Deus enviar novamente o anjo Gabriel para que ele possa comunicar a cada um de nós a nossa missão, talvez a gente se dê mal, porque me parece que ele não vai enviar de novo. E que a próxima vez que ele enviar os arcanjos vai ser para acabar com tudo, e não para te comunicar da tua missão. Né? Então, a graça atual, ela é fundamental para que a gente tenha esse primeiro movimento de conversão, né? Um momento onde eu estou acompanhando um pregador e eu percebo que aquele pregador falou comigo. Eu percebo que aquela palavra atingiu o meu coração. Isso é a ação do Espírito Santo para converter o meu coração. De modo que não tem como eu ouvir a Deus se eu não estiver atento à pregação, ou então se eu estiver escutando uma pregação e me colocar na posição de que aquilo que está sendo dito não é para mim, mas é para o outro. Olha, se você está escutando a pregação, por que que o que está sendo dito na pregação é para o outro e não para você? Se você parou para escutar a pregação do Moisés Rocha e ele começa a falar sobre pobreza, será mesmo que o Espírito Santo não quer falar sobre pobreza com você? E que ele gostaria de falar com pobreza com, sei lá, com tua mãe, com teu pai? Mas se ele quer falar com a tua mãe e com o teu pai, por que você acha que ele vai precisar de você para falar com o teu pai e com tua mãe? Né? Então nós precisamos ficar atentos a isso, né? A graça atual está aí diariamente nos impactando, diariamente batendo a nossa porta, através de formações, de pregações, através de testemunhos, e nós não podemos cair na besteira de falar, mas Deus não fala comigo. Não é que ele não fala com você, é que o jeito que você quer que ele fale, ele não vai falar. Ele falou com a Virgem Maria através de Gabriel. E com você ele vai falar através das Escrituras. Com você ele vai falar através da homilia do padre. Com você ele vai falar através de um livro espiritual que você esteja lendo. Com você ele vai falar através de um testemunho de um irmão que você encontrou ou que você viu no grupo de oração dando testemunho. Com você ele vai falar através aqui desta formação que nós estamos dando. E se ele quiser realmente que você transmita determinada mensagem para outras pessoas, então ele vai te impulsionar também a pregar, né? Agora, muito cuidado para você não ficar diante da voz de Deus que quer falar com você e, ao invés de você pegar aquela pregação da palavra para você ficar pensando no pecado alheio, né? Pecado alheio não é problema teu, problema do outro, né? E a gente faz muito isso, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes se esquiva, né? Se esquiva. O padre Paulo Ricardo falou uma coisa interessante também que eu gostaria de enfatizar, né? As línguas de fogo no Pentecostes representam exatamente a ação do Espírito Santo de Deus na inteligência, né? E o ruído deste espírito que se manifesta
no Pentecostes, ele é a motivação na vontade dos apóstolos. Então, o meu espírito é composto principalmente de inteligência e vontade. A fé ilumina a minha inteligência, e a minha inteligência, dentro daquela lógica de fé, convence a minha vontade e me põe a caminho para que eu possa responder a Deus. Isso é muito importante, né? Então, veja, o Espírito vai iluminar a tua vontade, a tua inteligência, para que a tua inteligência convença a tua vontade, e para que então a tua vontade possa te levar à conversão sua. Tá? Então, essa é a graça atual. Dúvidas, perguntas sobre a graça atual, para a gente poder ir para a próxima graça, que é a graça santificante. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, questionar, reclamar, chorar? Se lembrar aí, partilhar que perdeu a graça atual em determinado momento da vida porque estava distraído. Bom, ficou bem claro, né? Muito bom. Então vamos agora, deixa eu colocar o slide aqui de novo. Depois da graça atual, então, nós temos a graça santificante. A graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina, fazer-nos seus filhos e herdeiros da glória. Então, eu recebo a graça atual, algo dentro de mim começa a ficar inconformado com a minha vida e eu me converto, eu mudo o meu caminho. E agora eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, a graça atual, o Padre Paulo Ricardo fala, ela é a ação do Espírito Santo que visita a todos os homens, batizados e não batizados. Todos os homens são visitados pela graça atual. E a resposta primeira de cada um de nós é falar, eu não quero apenas ser visitado pelo Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo venha morar em mim. E aí, então, eu busco o batismo. E é através do batismo que, então, eu vou receber a graça santificante, tá? Eu vou colocar outro vídeo agora do Padre Paulo Ricardo, explicando o que é a graça santificante. Só um minutinho. Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso de Catecismo, falamos do Espírito Santo e nós estamos aí fazendo uma espécie de parênteses mais prático de como é que o Espírito Santo age na nossa vida. Nós vimos que Jesus subiu aos céus, uma vez que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele pode estar conosco fisicamente nos sacrários da terra, mas virtualmente, através da sua ação, porque o homem glorioso, Jesus, não é Ele agora, que a Ele foi dado todo o poder sobre o céu e a terra. E Ele envia o Espírito Santo para nos fazer membros do seu corpo. Nós estávamos vendo como é que acontece o processo de conversão. O processo de conversão acontece através de uma graça atual. A graça atual, ela existe para todos os homens. É aquilo que a gente chama de graça suficiente, né?
Ou seja, a graça, a intervenção de Deus que ilumina a inteligência e convida à vontade, ela acontece para todos os seres humanos. Acontece, porém, que nem todos os seres humanos prestam atenção para essa graça. Quando, por intervenção divina, né, acontece uma desgraça na vida da pessoa, a pessoa presta atenção, ela se recolhe e começa a ouvir a palavra, o Espírito Santo que fala dentro do seu coração, então pode ser, se esta pessoa cooperar, que essa graça que era só suficiente se torne graça eficiente e a pessoa se converte de verdade. Mas para que esta conversão seja plena, a pessoa precisa de uma transformação. Alguma coisa precisa mudar na alma da pessoa. E é aquilo que nós chamamos de graça santificante. Não se perca com todas essas coisas, né, vamos fazer aqui uma comparação para sair um pouco das palavras. Vamos lá. Imagina que você tem o seu computador. Nesse seu computador, esse computador está recebendo informações, né? Seu computador só está recebendo informações através de um dispositivo físico, através do USB, um pendrive. Ele não tem conexão com a internet, tá? Tudo bem. Esse computador é o ser humano, é a alma humana. Você recebe intervenções divinas, mas essas graças atuais, elas são limitadas. Põe lá o pendrive. Qual é a quantidade de informação que você consegue colocar no pendrive, né? É pouca coisa. Deus quer, então, facilitar as coisas, porque Deus quer estar em contato com você, Deus quer modificar a sua alma, santificar a sua alma, para que você seja cada vez mais membro de Cristo, membro do corpo de Cristo. Então, a gente precisa de um contato permanente, precisa de uma espécie de cordão umbilical que nos une com Deus. Não essa coisa assim que atua, mas vai embora, atua, mas vai embora. Precisa modificar alguma coisa lá dentro do computador. Então, a gente vai e coloca uma placa nova. Essa placa nova, ela consegue receber informações via Wi-Fi. A quantidade de informações que você recebe o Wi-Fi é muito maior. Você pode estar... O Wi-Fi não é uma ligação esporádica. É uma ligação habitual, né? Ou seja, está lá, a placa está lá, você pode receber, todo momento que Deus quiser enviar os dados para a sua alma, tem a placa de Wi-Fi que está lá. Essa placa de Wi-Fi é que nós chamamos de graça santificante. Desculpa a comparação ridícula, mas é que é o jeito das pessoas entenderem, né? O que é a graça santificante? A graça santificante é uma modificação que Deus faz na sua alma, tá? Graça atual é uma intervenção de Deus. Seu computador está lá. Deus vai, põe o USB. Aí você se move. Nossa, eu quero me converter. Aí quando você diz, eu quero me converter, decidi, recebi essa informação, eu quero me converter. Como que eu faço? Aí Deus diz, seguinte, instala a placa de Wi-Fi. Quer dizer, é o batismo. Pelo batismo, você tem uma modificação na sua alma que faz com que você agora habitualmente, é por isso que a graça santificante pode ser chamada também de graça habitual, você habitualmente pode agora ter mais facilidade de contato com Deus, com Jesus ressuscitado, com o Espírito Santo. Ele vai, né, mais facilmente agindo na sua alma, se você se abrir. Porque se o dono do computador não quiser conectar, não adianta ter placa de Wi-Fi. Tem sempre a sua cooperação. Bom, mas é importante você entender isso. É algo que está lá permanentemente. Aí você vai, infeliz, comete um pecado mortal.
queimou a placa do Wi-Fi. Você vai ter que levar para manutenção, para substituir a placa. Essa manutenção chama-se confissão. Está entendendo? Não tem jeito. As pessoas não entendem o que é estar em estado de graça. Estar em estado de graça quer dizer o seguinte: você está com a placa do Wi-Fi funcionando. Ou seja, aquela modificação que Deus faz na alma da pessoa, de tal forma que você agora, objetivamente, tem uma facilidade maior de entrar em contato com Deus. Se você comete um pecado mortal, a placa queima. É por isso que o pecado mortal é chamado de pecado mortal, porque algo morre dentro de você, né? A vida sobrenatural morre dentro de você. Você não nota, porque você não está acostumado a prestar atenção dentro de você. Você está todo distraído com suas fantasias, com suas coisas, né? Porque o cara se converteu. Lembra lá como é que foi a conversão? Teve uma desgraça na vida dele. Aí, com a desgraça, ele foi e prestou atenção na pregação da palavra. O Espírito Santo começou a falar dentro dele. Eu quero me converter. Pede o batismo. Vai, início da vida da igreja. Que legal, empolgação, não sei o quê. Nada como o tempo. Um dia depois do outro, a empolgação vai embora. E aí vem a miséria da perseverança do dia a dia. É assim em tudo. É a perseverança no trabalho. Você começa o trabalho empolgado, daqui a pouco está se arrastando. Você começa um namoro empolgado, a menina mais linda do mundo, daqui a pouco ela é um tédio. É assim com tudo na nossa vida. Assim também a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Converteu, pediu batismo, começou a viver na graça, legalzão, problema. Vem o dia a dia. Aí a pessoa vai e comete pecado mortal, queima a placa. Aí você vai e ouve um desses pregadores liberais que não entende nada de vida espiritual, aí ele chega e diz para você: cara, Deus é bom, você acha que Deus vai te dar um inferno por causa de um pecadinho só? Né? Ah, só porque você se masturbou, uma masturbaçãozinha vai te levar para o inferno? Que nada, meu, cai fora, ó, pede perdão, continua comungando. Ô, meu filho, a placa queimou, é uma realidade objetiva, tá? Essas pessoas não entendem de como funciona a nossa alma. Você precisa ir para a confissão. Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, tudo bem. Por que é que não funciona? A gente precisaria de mais tempo aqui para explicar as coisas. Não é numa aula tão breve como essa que eu vou explicar isso. Mas você precisa entender que é assim. E aí? Aqui nós temos então a realidade da graça santificante. O que é que a graça santificante faz concretamente na sua alma? Primeiro, você fica mais, digamos assim, compatível com Deus. Como a placa de Wi-Fi torna você, né, conectado. Existe uma beleza na alma que torna você agradável a Deus, porque você está conectado com Jesus. De tal forma que quando você está em estado de graça, o Pai olha para você e ele vê Jesus, né? É como, me desculpa a comparação tola, eu às vezes fico com vergonha de fazer certas comparações tratando Deus como se Deus fosse um ser humano. Deus não é um ser humano, tá? Mas imagina só, que Deus Pai estava olhando para você e vendo lá um desgraçado, pecador, inimigo dele. Ele ama você, mas você só faz coisa que desagrada a ele. Que tristeza. Aí Deus fechou o olho. De repente, quando ele abriu, uai, cadê o Paulo que estava aqui? O Paulo Ricardo era um desgraçado, pecador, meu inimigo. Espera aí, eu estou vendo Jesus. Não é mais ele, é Jesus que vive nele. É isso que a graça santificante faz. Ou seja, ela te dá a fé, a esperança, a caridade infusas
instaladas na sua alma pelo Espírito Santo, de tal forma que agora você está conectado a Jesus de um jeito que Deus olha para você e vê o Filho dele em você. Então, a graça santificante, ela não é somente de graça, como nós vimos na aula passada. Existe um outro significado da palavra graça, né? Graça é quando você não paga, não é isso? Aí é de graça. Mas graça é também quando algo é muito belo, né? Quando você vê uma criança bonita, você diz, que gracinha. Você fica gracioso diante de Deus. A graça santificante torna você belo e agradável a Deus. E Ele olha para você como olhou um dia para o seu Filho Jesus e diz, eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. A graça santificante, então, nos torna dignos do céu. Nós podemos entrar no céu porque estamos tão unidos a Jesus que é Ele que entra no céu. Mas Deus não quer que as coisas parem por aí. Deus vai usando essa conexão para que a gente vá crescendo, né? A gente vai crescendo espiritualmente na santidade. E aí precisaria de todo um curso de ascética e mística para a gente falar os estágios dessa evolução. De uma forma geral, nós vemos na tradição de 2000 anos da Igreja que esses estágios são 3. São os iniciantes, quem acabou de se converter, que vão passando pelas purificações iniciais. É o chamado estágio purgativo, a via purgativa. Chega um certo ponto que você começa a ver que o Espírito Santo começa a atuar mais na vida daquela pessoa. Aí a pessoa já está na santidade de verdade. É chamada via iluminativa, né? As pessoas já são progredidos, pessoas que já estão avançadas na vida espiritual. E existem aqueles mais avançados ainda, que é uma terceira etapa, né, que é chamada via unitiva, são os perfeitos, aquelas pessoas que realmente já atingiram a santidade. Tudo isso é operado pela graça atual, lembra a aula passada? Que agora vai fazendo com que a graça santificante vá modificando a pessoa. Antes a graça atual era só para converter, para você dar esse passo aqui. Agora a vida espiritual, uma vez que você já tem o Wi-Fi, Deus vai mandando dados, Ele vai atuando e vai mandando dados e vai modificando esse computador e vai mandando e você vai progredindo na vida espiritual até que você se torna um grande santo. É por isso que o Espírito Santo é santificador. A santidade que o Espírito Santo realiza em nós não é uma lorota, uma transformação verdadeira. E os santos estão aí para testar esta realidade. Que belíssima é a verdade da graça santificante. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, graça santificante, então, é essa resposta, primeiro, que nós damos a partir da graça atual, como o Padre Paulo Ricardo falou. É importante nós frisarmos aqui que para termos um bom relacionamento com o Espírito Santo, se é isso que nós estamos buscando, né, que nós não queremos apenas conhecer o Espírito, porque conhecer o Espírito, saber da sua existência e saber alguns conceitos sobre ele, não faz ninguém santo. Agora é o começo, né? Nós queremos, com todo esse curso, melhorando o nosso conhecimento, como São Tomás de Aquino fez na oração hoje do início da nossa formação, queremos ser mais íntimos. E para sermos mais íntimos, precisamos estar em constante estado de graça. E a confissão é essencial, né? Portanto, que aqueles que aqui estão no grupo e que não se confessam há algum tempo, busquem confissão, né? Façam um exame de consciência aí. Existem vários exames bons de consciência na internet. E vão lá para se livrarem dessa realidade objetiva que impede a nossa comunicação com o Espírito Santo. É como se a nossa inteligência ficasse embotada, de modo que eu não consigo perceber com tanta clareza a ação de Deus na minha vida.
e a comunicação dele. É como se entrasse um ruído, né? É como se não acontecesse. Então, é muito importante. Deixa eu colocar aqui a apresentação, porque ainda falando de graça santificante, quero enfatizar alguns pontos. Efeitos da graça santificante na nossa alma. Em primeiro lugar, a graça santificante na nossa alma, ela nos diviniza, como nós já falamos, né? Nos faz participantes da natureza de Deus, né? É o primeiro e maior dos efeitos que a graça santificante produz em nossas almas, a raiz e fundamento de todos os demais, tá? Então, ela nos diviniza, ela nos faz participar da vida de Deus, ou seja, a gente começa a entender os mistérios que envolvem a vida divina de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais própria. Bom, nos faz irmãos de Cristo, né? O batismo, que é o que infunde a graça santificante, que infunde o Espírito Santo em nós, ele muda o nosso caráter. Antes de sermos batizados, éramos criaturas. A partir do batismo, somos chamados filhos de Deus, né? Somos filhos adotivos de Deus, morremos, né? A pia batismal, ela tem ali o formato de um útero, nós somos novamente inseridos neste útero, relembrando ali também aquilo que Jesus diz para Nicodemos, ó, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Nós somos imergidos neste útero e dali daquele útero somos erguidos novamente, sem a mancha do pecado original, porque somos a partir daquele momento irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como nos diz São Paulo lá na carta aos Romanos, tá? Então é fantástico isso, tá? Só existem 2 sacramentos que mudam o caráter. O batismo, que faz com que deixemos de ser criaturas e nos tornemos filhos de Deus, e a ordem. A ordem muda o caráter da pessoa, de modo que aquele filho de Deus passa a ser a presença real de Cristo na terra. Não tem como se desbatizar. Não tem como você modificar isso. Já não tem. Não existe rebatismo. Eu tinha um professor que falava muito isso na faculdade. Ele falava, olha, cuidado, você não quer mais ser católico, você vai ser protestante. É péssimo, mas só por favor, não chega lá e peça para te batizarem de novo. Porque das duas, uma. Aqui na Igreja Católica é certeza que você recebeu o Espírito Santo. Que Espírito você vai receber nesse batismo, nesse novo batismo que você vai receber? Né? Então, nos faz irmãos de Cristo. E nos infunde virtudes e dons, né? E aí, a semana que vem nós vamos falar sobre os dons e as virtudes, tá? Então, não vou entrar nisso aqui hoje, tá? Dúvidas sobre a graça santificante. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ir para o último item da nossa formação de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Quer comentar algo? Não? Eu queria só comentar um episódio. Nós assistimos esse vídeo, né, há muitos anos atrás, e ele ficou muito gravado em mim. E aí, desde então, muitas vezes, quando eu estou para cometer algum pecado, que seja consciente, né, eu sempre lembro dessa história da conexão do Wi-Fi, e aí eu sempre penso, não quero perder a conexão com Deus, não quero perder, e aí ficou muito, muito, muito gravado mesmo na minha cabeça essa história do Wi-Fi, e também me faz procurar a confissão mais rápido também, porque aí eu sempre fico pensando, não, minha conexão com Deus já era, perdi a conexão do Wi-Fi, preciso me confessar, e aí ficou bem gravado mesmo, né? Top. É isso, só um comentário. Não, é um exemplo que ele fala que é um exemplo bobo, mas é um exemplo muito feliz, né? Porque se a gente pensar aí, hoje em dia a gente não vive sem conexão com a internet, né?
A gente está ali com o celular, está procurando se tem sinal 3G, 4G, se tem Wi-Fi, a gente é uma constante, né? E assim tem que ser também a gente com a vida da graça, né? A gente precisa estar constantemente ali buscando a vida da graça e recebendo essas informações de Deus para tomar as decisões das nossas vidas, saber que caminho trilhar, o que fazer, o que não fazer, o que crer, o que não crer, o que aconselhar, o que não aconselhar, né? É um exemplo muito bom mesmo. Ele fala que é um exemplo bobo, mas para mim essa metáfora foi fantástica. Não, é um exemplo muito bom. Eu também acho toda hora eu lembro dele. Eu acho também um exemplo muito bom. Bom, para nós terminarmos, eu quero falar com vocês aqui sobre aquilo que vem depois, né? Falamos de graça atual, graça santificante, e aí nós temos um termo que é a inabitação trinitária. Tá? O que é essa inabitação trinitária? Veja, mais do que os dons, mais do que as virtudes, mais do que os benefícios que o Espírito de Deus pode conceder para as nossas almas, o principal é isso aqui. Lembra que quando nós falamos do Espírito Santo, e na vida da Trindade, que onde está o Filho, está o Espírito e o Pai, onde está o Pai, está o Espírito e o Filho, onde está o Espírito, também está o Pai e o Filho. Então, veja, a grandiosa, mais espetacular de todas as coisas que nós precisamos ter consciência é de que, a partir do momento do batismo, e para nós cristãos, a partir da crisma também, né? Porque no batismo eu recebo o Espírito Santo, mas eu ainda sou criança, não tenho a razão ainda definida. Depois, na crisma, já com a razão desenvolvida, eu digo, eu quero este Espírito em mim mesmo. E eu quero sofrer as consequências desse Espírito. E é exatamente isso. O Espírito passa a morar em mim. A Trindade passa a morar no meu coração. O Espírito, ele não vai embora e volta. Por mais que eu no grupo de oração e nas missas ou no momento de oração eu cante vem, vem Espírito Santo, este vem não é que ele vai vir do alto e entrar em mim naquele momento, não. Este vem significa Espírito que já mora em mim, toma conta por completo do meu interior. Toma as rédeas da minha vida. Organiza os móveis da minha casa interior. Faz em mim a tua vontade, Espírito Santo. Transforma por completo tudo que existe em mim. Então, além da graça santificante, da inabitação trinitária, o Espírito Santo infunde em nós as virtudes infusas e os dons infusos. Ambos constituem um elemento dinâmico e operativo de nosso organismo sobrenatural. Vamos falar das virtudes e dos dons infusos semana que vem, tá? Esses hábitos sobrenaturais próprios de nossa condição de filhos de Deus. Sem eles, não poderíamos realizar esses atos sobrenaturais, mesmo estando em possessão da graça santificante, uma vez que essa é para divinizar a alma, sem que esta esteja destinada à ação. Então, a grande novidade principal de todas é que o Espírito Santo passa a conduzir completamente, se eu permito, claro, aqui eu lembro as palavras do Padre Paulo Ricardo, né? Se eu coopero a minha vida, ele mora em mim. Eu, de fato, me torno a casa, o templo vivo do Espírito Santo de Deus. E isso é fenomenal. Lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que maior do que os espíritos do mundo é o Espírito que está sobre nós. A mesma fala de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está sobre mim, né? Ele me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos, recuperar a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos, evangelizar os pobres. Este Espírito também está sobre nós, tá? Então, veja,
o Espírito Santo age me mostrando através da graça atual o caminho correto. O Espírito age em mim através da graça santificante para que eu possa estar mais atento à vontade de Deus e às suas direções. E o Espírito vem morar em mim, derramando sobre mim todos os dons, carismas necessários para que eu possa ser um grandioso santo. Né? Então, a santidade não é para uma ou para outra pessoa. A santidade é para todos nós, é sem sombra de dúvida para todos os filhos de Deus, é a nossa grande herança, é o grande prêmio que cada um de nós precisamos perseguir com todas as nossas forças ao longo das nossas vidas, tá? Por fim, espero que a aula de hoje tenha conseguido trazer alguns elementos que deixem mais claro que o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar cada vez mais em nós, tá? O Danilo, a semana passada, ele falava, você vai falar sobre o batismo sacramental e o batismo do Espírito Santo, que é a nomenclatura que se utiliza em vários encontros carismáticos da renovação. Então, nós falamos bastante do batismo sacramental. E o batismo do Espírito Santo, para mim, é muito fácil de entender no sentido de que, veja, no batismo sacramental, o Espírito passa a morar em mim. O batismo do Espírito Santo que nós clamamos nas nossas assembleias, nos grupos de oração, é justamente permitir que este Espírito Santo que está infuso em mim, que está dentro de mim, possa se manifestar de tal forma que ele consiga até alcançar aquilo que é externo a mim. Né? O batismo que, pelas mãos do sacerdote, foi colocado dentro de mim, quando eu peço para que o Espírito Santo venha, para que a efusão aconteça, eu quero que esse Espírito se manifeste não apenas dentro de mim, mas me use para transbordar na vida dos irmãos. Isso é a efusão do Espírito Santo. Infusão de fora para dentro, efusão de dentro para fora. É o transbordar, é o clamor para que este Espírito Santo, que muitas vezes está dentro de mim, de maneira contida, de maneira ali, como é que fala? Tímida, ele possa ganhar espaço. Ele não faz nada, né? É clamar para que este Espírito faça uma violência através de mim. Faça essa violência comigo e através de mim. Ele não faz se eu não peço. Então, a efusão do Espírito Santo é isso, né? Por isso que não tem que ter nenhum tipo de preconceito quando algum irmão, você vai numa reunião carismática, pentecostal, e o irmão fala, posso rezar para você pedir o batismo do Espírito Santo? Ele não vai te batizar do ponto de vista sacramental de novo, não, ele vai pedir para que o Espírito Santo que está em você possa ganhar espaço, para que ele possa agir, arrumar os móveis interiores, colocar para fora o que não é para fora, o que não é para estar dentro, né? E é isso, né? Por isso que temos que quebrar qualquer tipo de preconceito e nós precisamos constantemente sobre nós mesmos pedir esta ação do Espírito Santo diariamente. Ah, Guilherme, mas eu não sou adepto da renovação carismática católica, eu não sou de nova comunidade, eu não sou pentecostal, não. Não importa, você é filho de Deus, o Espírito está em você e ele quer fazer de você um grande santo. E para fazer de você um grande santo, ele não pode ficar somente aí dentro, quietinho, sem ter espaço para agir. Quando você, na sua oração pessoal, fala, Senhor, vem com o teu Espírito e manifesta o teu poder na minha vida, você está pedindo a efusão do Espírito Santo. Você está pedindo que este Espírito Santo transborde na tua vida, converta verdadeiramente o teu coração e te use para que o reino de Deus seja construído nessa terra. Tá? Então é isso. São Paulo, ele fazia questão de, toda vez que ele ia
pregar, ele pregava e depois ele impunha as mãos, já batizava, o Espírito Santo já vinha e já explodia, né? Fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você lê lá que São Paulo impunha as mãos e batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você via que as pessoas se convertiam e algumas já saíam a pregar, né? O que aconteceu no Pentecostes, os apóstolos foram batizados sacramentalmente no Pentecostes e ao mesmo tempo sofreram a efusão do Espírito Santo. Tudo junto, o Espírito Santo explodiu ali e nunca mais ele encontrou resistência, pelo menos não a mesma que ele encontrava antes, porque alguma ele vai encontrando, e os apóstolos, mesmo depois do Pentecostes, ainda se convertem em vários pontos, né? Ele vai encontrando espaço para expandir. É exatamente isso, tá? Então, nós não podemos ter medo, tá? Não podemos ter medo de termos uma vida onde nós constantemente clamamos a efusão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A efusão nada mais é do que dizer: Espírito, eu quero ser íntimo seu. Faz de mim o que você quiser, tá? Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então, semana que vem, gente, a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Quem quer falar? Desculpa. Alguém quer falar? Não? Semana que vem nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, 7 dons, e também vamos falar um pouco sobre as virtudes infusas, tá? Especialmente as teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, tá? Eu vou partilhar com vocês lá no canal um e-book da nossa comunidade que eu escrevi, que eu vou usar ele para poder dar a próxima aula. Se você tiver tempo e conseguir ler, melhor, né? Você vai sair na frente, quando eu falar, você já vai ter algumas noções, tá? O e-book que eu escrevi, ele se chama A Construção da Casa dos Livres. Ele é baseado na espiritualidade de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele apresenta os dons do Espírito Santo como os degraus de uma escada, onde você vai galgando um por um para chegar num patamar mais elevado. E aí eu linkei os dons do Espírito Santo com as etapas de construção de uma casa, né? Eu juntei aí teologia com arquitetura. É um exemplo, assim como o padre Paulo Ricardo chamou a graça santificante da placa de Wi-Fi, eu chamei os dons aí de elementos, então, da construção de uma casa. Você leia, mas aí a semana que vem a gente vai falar sobre cada um dos dons, tá bom? E vamos também falar sobre as virtudes, especialmente as teologais, tá? E aí no último dia, que na quinta segunda-feira do mês de outubro, a gente vai falar um pouco sobre esta intimidade final com o Espírito Santo, e vamos falar sobre os dons efusos, que são aqueles dons de serviço, né? Que eu preciso permitir que o Espírito Santo também floresça em mim para que eu possa construir o reino de Deus, tá? Então, é isso. Beleza? Se vocês lembrarem de dúvidas, eu não vou mais fechar o grupo lá. Se vocês lembrarem, tiverem dúvidas ao longo da semana, podem perguntar que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá bom? Então é isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.